Vamos dar sequência às falas para a gente poder otimizar o tempo. Com a palavra, André Luiz Gutierrez, presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. Bom dia a todos. Em nome do senador Nelsinho Trade, eu cumprimento os outros senadores presentes, todos os presentes também. Bom, falar sobre a reforma propriamente dita, acredito aqui que é ser repetitivo. Inclusive, a explanação do Marcelo foi muito boa, mas com relação à contraposição do Narlon, há várias falhas aqui. Primeira alegação dele, que foi combinado com representantes durante a discussão da PEC 287. Em reunião na Casa Civil com ele, inclusive, eu indaquei ele quem são esses representantes, porque a Cobrapol não concordou com isso aqui. Né? E com certeza a FENAPEF, PRF também não, e nenhum dos membros da UPB. Pela notícia que nós temos, foi o superintendente-geral da PF que disse que podia ser e tomaram ele como representante. Ele não representa ninguém a não ser, ou representava, né, já mudou, a não ser a própria instituição Polícia Federal. Então a gente não concorda com essa situação aqui de forma nenhuma. Outra alegação dele sobre a questão do desgaste mental tinha que ser tratado por política de saúde. Aí as sequelas, como que elas serão tratadas depois da aposentação? Então, não existe política de saúde que consiga curar um policial depois de 30 anos de serviço, vendo as barbaridades que a gente vê aqui. Muitos aqui não têm noção do que é ver uma pessoa completamente queimada dentro de uma pilha de pneus. Não tem ideia o que é isso. Isso fica na cabeça do policial civil. Os policiais rodoviários federais encontram pessoas em situação, às vezes, piores do que essa, mutiladas dentro de acidentes de veículo, inclusive após a queima do veículo. Que tratamento psiquiátrico, psicológico vai tirar essa sequela, vai tirar essa lembrança de ver um outro ser humano numa situação dessa? Então, desculpe o Narlan, mas uma afirmação que beira o ridículo. Outra afirmação dele que a morte em serviço é igual. Igual com quem? Com os militares que todas as alegações que usaram para dar, junto com a reforma administrativa deles, do qual eu não sou contra, não somos contra, não é problema nosso, mas na questão previdenciária, quantos militares morreram nos últimos anos, nas últimas décadas em serviço pelo Brasil? Nós, em 2016, tivemos mais de 400 mortes policiais no Brasil e 17, mais do que 500. Então, mais de um policial morre por dia. Mais de um professor morre por dia, com todo o respeito que eu tenho pelos mestres. Mais que um mergulhador da Petrobras morre por dia. A única profissão no Brasil que morre mais de um profissional por dia é a profissão policial. Então, essa alegação dele aí, essa estatística dele aí, é impressionante o comentário. Não quero usar a palavra que venha ofender ele, porque o respeito tem que ser superior a tudo, mas eu não sei de onde ele tirou essa estatística. Nós temos, pela FGV, inclusive, já apresentado, inclusive está no nosso material, já providencio para o senador. 430 e poucos em 2016, 500 e tanto em 2017. Mais de um policial por dia. Essa morte acontece sim, isso é estatisticamente comprovado. Sobrevida maior, eu quero essa estatística também do secretário, porque o índice, de repente a sobrevida, eles acham assim, quando aposentou então, a sobrevida. Mas o índice de drogadição, alcoolismo e suicídio após a aposentadoria de policiais, exatamente por essas sequelas que não podem ser tratadas de maneira a anular completamente a lembrança daquelas visões dantescas, né? O policial vai para essa área. Infelizmente, um grande número de policiais entra nessa situação da drogadição, do alcoolismo e do suicídio. O índice de suicídio na Polícia Federal, nos anos passados, beirou o absurdo. Este ano temos muitas mortes já de policiais. Tivemos uma situação no Paraná, que o policial
terminou o relacionamento com a namorada, algemou a namorada, ela tentou fugir do carro, ele atirou na namorada, matou a moça, sentou no meio-fio e deu um tiro de baixo para cima e se matou também. O que leva um policial a fazer isso? Isso consegue, esse desgaste mental, ser tratado por política pública de saúde? Uma afirmação dessa é um desrespeito com o policial. Isso é... Bom, a aposentadoria que ele se refere não é uma aposentadoria policial, especial, como ele se referiu aqui várias vezes. É uma aposentadoria policial, exatamente por causa dessa atividade policial, exatamente por causa desse desgaste, exatamente por causa da ausência da família, exatamente por causa da ausência no sentido que ele fica completamente distante. Nós temos situações aí que a sequência da investigação faz com que o policial passe uma semana fora de casa, chegue em casa estressado, quer cuidar, quer descansar, a família não entende, o índice de divórcio também é muito grande. Então, não é uma aposentadoria, não é um especial, não é um privilégio, é um direito para repor, é um reconhecimento do Estado pela atividade que ele exerceu, pelo desgaste físico e mental que ele sofreu durante todo esse tempo. Militar é diferente, inatividade e aposentadoria. Desculpe, pessoal, é a mesma coisa com nome diferente. E uma outra grande diferença que os militares levam de vantagem, e não vejo nada errado disso, muito pelo contrário, eu acho que os militares têm que ser valorizados sim, é que eles não se aposentam, eles continuam recebendo remuneração até quando falecer. Quem se aposenta, na realidade, é a esposa, porque ela passa a receber pensão dos mesmos moldes. Mas até o falecimento do militar, ele é remunerado pelo Estado, pela União, só que está inativo, como eles gostam de falar. Mas ele não recebe de um fundo previdenciário, ele recebe do caixa da União. Então, essa diferença aqui é outra coisa que é impertinente dele ter falado, né? O grande problema dessa PEC é que cria 2 tipos de servidores dentro da polícia. Como que teremos 2 tipos de servidores, os pré-PEC e os pós-PEC. Os direitos de alguns diferentes. Então, como 2 policiais vão estar na mesma viatura desenvolvendo a mesma atividade, um sabendo que vai ter a garantia do antes da PEC e outro sabendo que vai ter desvantagens com relação ao após a PEC. Essa questão da paridade, todos os governos podem usar de manobras. Por exemplo, em vez de dar aumento salarial, ele começa a pagar gratificações para quem está na ativa. O aposentado não vai levar. Então, vai criar uma cisão dentro de uma mesma categoria de trabalhadores que vai dar problema, vai dar conflito interno. Porque toda vez que um governo der gratificação e só o da ativa vai levar, o aposentado vai ficar para trás. Então, esse desrespeito nós não podemos admitir, de forma alguma. E a grande pergunta que fica é, por que eles não começaram pela reforma tributária? Por que não começaram acabando com a DRU? Por que eles não começaram a ver os privilegiados de verdade, os banqueiros, que esses sim levam a grande fatia do bolo? Essa PEC é muito clara, só não vê quem não quer. Ela quer favorecer o capital dos banqueiros para que eles façam o desenvolvimento da previdência complementar e eles ganhem o dinheiro que é conquistado e por direito dos nossos trabalhadores com o suor do próprio rosto. Obrigado pela oportunidade, senador. Cobropol sempre à disposição para contribuir. Agradecemos a fala do André Luiz Gutierrez, presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores dos Policiais Civis, Cobrapol.